Ensina-me a morrer por amor a Cristo e crucificar meu nome inútil. Me ajude a percorrer o corandel caminho, santificar teu nome em tudo. Em cada passo que eu der, que seja um ato de fé na liturgia diária, de cultuar com café. Glória ao nome, sobre todo nome, no banquete alegre da rotina. Canto ao Deus homem, que concede ao homem transformar toda dor em rima. Ensina-me a morrer por amor a Cristo, crucificar meu nome inútil. Me ajude a percorrer o corandel caminho e santificar teu nome em tudo. Cada passo que eu der, que seja um ato de fé na liturgia diária, de cultuar com café. Glória ao nome, sobre todo nome, no banquete alegre da rotina. Canto ao Deus homem, que concede ao homem transformar o dia a dia em rimar. Olhai para Cristo. Você já passou por algum momento em sua vida em que o sofrimento pareceu insuportável? Ou se você é crente em Jesus e busca agradá-lo a cada instante, já sentiu como se não conseguisse, de fato, ter aquela vida de santidade que você almeja, que você espera? Como você tem lidado, por exemplo, também com as perseguições veladas dos seus amigos e colegas que não amam a Jesus e não o seguem, e que te difamam, te caluniam, te insultam? Nessa noite, vamos trabalhar todos estes tópicos e tentar trazer um padrão, um exemplo, uma forma, uma lição, um ensino que possa te dar força, sabedoria, inteligência para lidar com todas essas situações da melhor forma. E a verdade básica, inicial e principal para que você possa lidar com cada uma dessas situações ruins da vida é olhai para Cristo. Olhai para Cristo. Um homem chamado Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, grande pregador da cidade de Londres, do século XIX, há 16 para 17 anos, ainda do adolescente, entrando para a juventude, foi até uma igreja e ele sentado, escutou o pregador trabalhando um sermão que tinha esse tema. Olhai para Cristo, era a ordem. Spurgeon tinha já ouvido por vários anos a pregação da palavra de Deus. Ele era filho de pastor, neto de pastor. No entanto, naquele momento, como nunca na vida dele, aquelas palavras impactaram o seu coração.
Olhai para Cristo. Aquilo transformou a vida daquele jovem que se tornaria um dos maiores pregadores e mais famosos de todos os tempos. Quero também chamar você nesse sermão a ser transformado, impactado por essa verdade. Olhai para Cristo. E esse recado, essa verdade, é trazida pela palavra de Deus lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1. 1 Pedro 4, a partir do verso 1, diz a palavra do Senhor. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Oremos. Pai, no nome de Jesus, pelo Teu Espírito, fala a minha vida, fala a vida do Teu povo, fala a vida dos nossos amigos, edifica as nossas vidas, fortalece, converte, transforma, consagra. Que nós possamos olhar para Cristo e viver a partir dessa perspectiva. Em nome de Jesus. Amém. O verso 1, então, começa dizendo: tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Olhai para Cristo. E, em primeiro lugar, desse sermão, olhai para Cristo no sofrimento. Você pode estar passando nesse momento alguma dificuldade, por exemplo, na área da saúde. Vivemos numa pandemia, numa epidemia que toca o mundo inteiro, e muitos de nós já tivemos acesso ou fomos infectados pelo Covid-19, ou tivemos colegas, amigos que estão sofrendo com esse vírus. Eu tenho um conhecido pastor que tem passado maus bocados e, de fato, grave risco de vida por causa do coronavírus. Talvez seja o seu caso, o caso de alguém da sua família. Mas talvez você não esteja sofrendo na questão da enfermidade, Deus tenha te guardado nessa área. No entanto, pode estar sofrendo na área financeira. Várias pessoas têm perdido o emprego, têm perdido o trabalho nesse tempo de pandemia e têm tido muita dificuldade de prover na vida da sua família. Talvez seja esse o seu caso, seja esse o seu sofrimento. Ou talvez nenhum desses dois. Talvez você esteja bem de saúde, bem financeiramente, mas ficar em casa com a esposa ou com o marido esse tempo inteiro desgastou a relação. E aí vocês têm sofrido no meio de um relacionamento conturbado, tempestuoso. Qual é o teu sofrimento? Quero lhe dar aqui hoje uma arma para que você possa lidar melhor com o sofrimento, vencê-lo, suportá-lo corretamente e ainda ter a capacidade de estar contente e alegre mesmo em meio às limitações da vida. E esse segredo é: olhe para Cristo. Olhai para Cristo no sofrimento. O verso 1 do capítulo 4 de 1 Pedro nos traz essa verdade. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Essa ideia de Cristo ter sofrido na carne, o apóstolo já trouxe no capítulo 3, versículo 18, quando ele diz: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados. Essa ideia de que Cristo sofreu é a ideia de que Cristo padeceu nessa terra, suportando as tentações, os sofrimentos, as agruras desse mundo, com a perspectiva futura de uma recompensa eterna. Nesse culto, lemos o texto também de Hebreus 12, do versículo 1 ao 3. E ali você percebeu que o autor de Hebreus diz que Jesus olhava firmemente para o autor e consumador. Jesus era o autor e consumador da nossa fé e ele olhava firmemente
Devemos olhar então firmemente como ele olhava, com os olhos voltados para a eternidade. Em troca da alegria que lhe estava proposta, diz o texto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, do sofrimento, do padecimento que a vida trazia contra ele. Da mesma forma que Jesus suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta, eu e você também temos que suportar todas as tentações, as lutas que vêm sobre nós com a perspectiva da eternidade, com a perspectiva da recompensa eterna, olhando para Cristo, olhando para o exemplo dele, olhando para a vida dele, olhando para o pensamento dele, que aqui quer dizer a sua atitude, a sua resolução, a sua decisão, o seu padrão de vida, a sua mentalidade. Devemos então olhar para Cristo e reagir ao sofrimento, reagir diante do sofrimento como Cristo reagia, para podermos assim lidar da melhor forma possível com ele. Se for o caso de uma enfermidade que esteja atacando você, olhe para Cristo e lembre do que ele padeceu lá na cruz, dos chicotes no julgamento lá romano, no sofrimento da cruz, inclusive com falta de ar, como muitos têm sofrido nesses dias. Jesus sabe o que é sofrer na carne. Jesus sabe o que é sofrer no corpo. Jesus também padeceu dores, tanto física como psicológica, como relata Lucas, quando ele então ali suou sangue. Tal era o grau de peso do pecado que ele iria carregar na cruz ali, chegando a partir do Getsêmani. Irmãos, olhemos para Jesus para que nós saibamos como sofrer na enfermidade. Olhemos também para Jesus para saibamos como sofrer a partir da limitação financeira. A Bíblia diz que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha bens, Jesus não tinha um grande patrimônio. Por mais que ele fosse o rei do universo, encarnado em pessoa, ele se fez pobre. Mas mesmo assim vivia uma vida abundante e feliz e disse que a vida do homem não consistia nos bens que ele possuía. Jesus foi o homem mais feliz de toda a terra. Famosos psiquiatras e psicólogos, como o autor mais vendido da década aqui no Brasil, Augusto Cury, relata essa verdade em seus livros, quando ele trata de Jesus. A sua envergadura, a sua completude de alma, de pensamento, de psique, a sua felicidade, a sua paz, a sua tranquilidade em meio aos graves problemas da sua existência, faz de Jesus um homem sem igual em toda a história, entre inclusive todos os mestres religiosos. Olhemos para Cristo para lidarmos com o sofrimento, seja esse sofrimento na área da saúde, na área financeira, dos relacionamentos. Jesus teve que lidar várias vezes com graves problemas de personalidade que havia entre os seus apóstolos. Que tal lembrarmos de Pedro, seus impulsos, de João, que também queria ali, Tiago e João, os irmãos, tomarem um lugar de liderança no meio dos apóstolos, orgulho, com arrogância. Que tal pensarmos em Tomé e sua incredulidade? E Jesus teve que lidar com todos esses relacionamentos entre seus amigos mais próximos, com essas conturbações que esses relacionamentos traziam, desanimando Jesus em meio à incredulidade dos seus amigos. Mesmo assim, Jesus soube lidar com cada um deles, soube suportar o sofrimento, soube lidar com o pensamento correto, a atitude correta, a resolução correta. Lembrando sempre que Jesus sempre viveu sua vida baseada em fazer a vontade do Pai e na realidade de que ele receberia uma recompensa muito maior a partir da alegria de salvar milhões de almas e levar até o Pai, e também de ser elevado a Deus e tornado ligado, direcionado a sentar à sua destra. Irmãos, nós temos que estar lembrando de que Jesus é o nosso maior padrão para lidar com o sofrimento. Olhar para Cristo no sofrimento. Como lidar da melhor forma na reação correta ao sofrimento, às limitações da vida, também na área da santidade, também na área dos julgamentos que nos cercam, das condenações, das difamações. Estamos aprendendo nesse sermão como lidar da melhor forma com cada uma dessas realidades. A verdade básica é olhe para Cristo. Aprendemos no nosso primeiro ponto de que
eu devo olhar para Cristo no sofrimento e a partir da perspectiva dele, da vida dele, aprender a lidar nas questões de enfermidades, nas questões relacionadas à área financeira e provisão, nas questões também dos relacionamentos. Mas também quero agora passar para um segundo ponto, que é a área da santidade. Olhar para Cristo na santidade. Talvez você ou eu estamos lutando com pecados em nossas vidas que nos faz sair de um estado de pureza, que é o desejo, o querer de Deus para nós. Mas a palavra de Deus nos chama a olhar para Jesus e olhando para Ele, santificarmos, purificarmos as nossas vidas. O texto de 1 Pedro 4, a partir do versículo 1, continua dizendo na parte B: ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Perceba, irmãos, que o texto diz que aquele que sofreu na carne, aquele que suportou todos os sofrimentos que a humanidade sofre em seu próprio corpo, sofreu, mas suportou até o fim em santidade. Sofreu, mas sofreu até deixar completamente o pecado, até romper completamente com o pecado. Suportou até o último segundo. Jesus jamais pecou. Claro que essa realidade de nunca ter pecado não se aplica a nós, porque somos pecadores desde o nascimento. Jesus, por ter sido concebido pelo Espírito Santo, não participou dessa natureza pecaminosa. No entanto, ele continua sendo padrão para nós em todas as áreas, porque ele foi um homem sujeito às limitações como nós somos sujeitos. A verdade é que Jesus suportou as tentações mais duras que você possa imaginar, muito além das nossas. Uma vez que ele era Deus, homem, as tentações podiam chegar a um nível que a gente nem imagina. No nosso caso, Deus limita as tentações, porque nós somos limitados. Mas na ilimitação em santidade ou suportabilidade que havia em Cristo, as tentações para ele foram de uma envergadura ou de uma grandeza que a gente não pode nem imaginar. Mas mesmo assim, Jesus suportou, Jesus sofreu e suportou as tentações que o cercavam. E fez com que então o pecado fosse cessado, o pecado fosse impedido de continuar. Jesus então, ele, no primeiro aspecto, ele rompe com o pecado na ideia espiritual de vencer o pecado e assim nos dar a capacidade de poder também vencer. Mas no segundo aspecto, Jesus, que é a ênfase aqui, Jesus ele suporta o pecado como um exemplo, como um padrão maior para todos nós. Nós, assim como Jesus, também devemos suportar o sofrimento que as tentações trazem até o fim, para que nós, como Jesus, também deixemos o pecado, também rompamos com o pecado. Lembrando que, mais uma vez, Jesus nunca pecou, então o rompimento dele com o pecado tem um aspecto diferente do nosso. No entanto, aplica-se na ideia de que ele suportou o pecado até o fim, ele não pecou em nenhum momento. E nós, mesmo sendo pecadores, podemos sim, cada vez pecar menos e a chegar a um ponto de deixar de pecar em várias áreas. Essa é a ideia aqui do texto. Jesus então sofreu na carne e deixou o pecado. Para quê? Com que finalidade, diz o apóstolo? Para que no tempo que vos resta na carne, ou seja, para que no tempo que resta para nós nesse corpo, até o dia da glorificação final, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Ou seja, Jesus venceu o pecado, Jesus suportou tudo o que ele suportou diante do pecado, para que nós pudéssemos hoje viver uma vida de santidade, uma vida consagrada a Deus, uma vida não de acordo com os desejos proibidos dos homens, mas de acordo com a vontade perfeita, boa e agradável de Deus, de acordo com a sua lei, de acordo com a lei de Cristo, de acordo com a sua palavra, com o seu querer, de acordo com o seu caráter perfeito, santo e justo. Irmãos, basta o tempo decorrido no mundo que eu e você tivemos, antes de nos convertermos, diz Pedro no versículo 3. Lembra daquele tempo em que você rolava bêbado,
em que você traía sua esposa, traía seu marido, em que você vivia fofocando, falando mal das pessoas, arrumando briga nas festas, farrando, vivendo uma vida fora de si, embriagado pelo álcool, pelas drogas, pelo erro, pelo pecado. Lembra daquele tempo? Já foi tempo demais longe de Deus, já foi tempo demais desagradando ao Senhor, já foi tempo demais rebelando-se contra Deus, sujando a santidade que Deus espera que nós tenhamos. Naquele tempo, eu e você andávamos em dissoluções, que é uma ideia de uma vida sem restrição. Pense comigo num ácido muriático ou no ácido clorídrico, que tem tanta força que ele dissolve até mesmo marcas de ferrugem em um ferro, e que se entrar no corpo humano, causa um estrago grandioso nos órgãos. Assim também é uma vida dissoluta, é uma vida que corrói, é uma vida que corrói todos os limites, que corrói todos os limites morais ou legais. Assim eu e você vivíamos, uma vida sem regras, sem limites, uma vida extrapolando os limites da consciência e da vontade de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, nós vivíamos numa vida sem limites morais, a ideia de concupiscências. Vivíamos adulterando, se prostituindo, viciados em pornografia. Vivíamos também sem limites na área dos prazeres relacionados à bebida e comida. Não tínhamos limites nas comidas, muito menos muitas vezes nas bebidas, e nos embriagávamos. Vivíamos então em borracheiras, orgias, bebedices, que 3 palavras aqui unidas traz a ideia de farras. Lembra daquelas farras que você ia nas festas e bebia a noite inteira, traía sua esposa, traía sua namorada, traía seu namorado, ficava com um e com o outro, entregava ali seu corpo à prostituição? Aquele tempo já foi suficiente de pecado contra Deus, não há mais espaço para eu e você vivermos esse tempo hoje. Fomos chamados a viver em santidade em nosso tempo. Além de tudo isso, também servíamos a deuses, ídolos, através de uma adoração contrária àquela que agradava ao Senhor. Detestáveis idolatrias, que no contexto aqui do Império Greco-Romano, eram tipos de rituais religiosos misturados com prostituição, muita bebida, como os bacanais romanos, por exemplo. Talvez você não tenha uma religião assim, mas você também ainda hoje pode estar ainda participando de farras, bebedices, e vivendo uma vida ainda sem regras, sem limites, ou sem obediência aos limites da palavra de Deus. Arrependa-se nessa noite, deixe o seu pecado, deixe o seu erro, arrependa-se diante de Deus, peça perdão a Cristo, e Ele derramará o seu sangue purificador sobre a sua vida, para que você viva uma vida de santidade. Você quer ser santo? Olhai para Cristo. Olhai para Cristo na santidade. Olhai para Cristo na santidade. Não siga os conceitos dessa terra caída. Recentemente, nessa semana, houve uma confusão, uma polêmica na França, onde o ministro francês se envolveu numa questão onde mulheres estavam fazendo topless numa praia aberta a todas as famílias. E aí uma família específica pediu à polícia para falar com algumas mulheres que estavam sem sutiã, que estavam sem ali o maiô ou a parte de cima do biquíni, e aí fazendo topless com seus seios para fora. E aí o policial educadamente chegou lá para falar com as senhoras e pedir para que elas vestissem uma roupa. E aquilo foi um escândalo na França, ao ponto de uma autoridade instituída por Deus não ficar do lado da polícia, nem da família, mas do lado das mulheres, imorais, dissolutas, sem limites, sem restrição, usando ou sem usar roupas para cobrir o seu corpo numa praia pública, perto de família, perto de crianças. Onde nós estamos, onde nós chegamos, o grau de imoralidade, de dissolução em que nós vivemos. Não, irmãos, não concordemos com isso, não andemos assim, não tenhamos essa perspectiva de vida imoral, dissoluta, contrária às regras, devassa. Não, sejamos pessoas santas, consagradas a Deus, que tenhamos cuidado com as partes do nosso corpo, possamos cobrir. Mulheres, não usem saias curtas, shorts curtos, muito apertados, nem também os homens. Vamos cobrir nosso corpo para que nós não sejamos instrumentos de sensualidade, de desejo sexual para quem não é cônjuge nosso, quem não é homem quem não é nossa esposa nem nosso esposo. Irmãos, fomos chamados à santidade. Olhai para Cristo. Se você quer ter uma vida que tenha força contra o sofrimento,
mas também olhar para Cristo, se você quer ter uma vida de santidade, uma vida consagrada a Deus, uma vida pura, porque Jesus suportou o pecado, Jesus suportou a tentação, até o ponto de romper com ela, até o ponto de vencê-la completamente, até o ponto de vencê-la ao ponto que nós podemos hoje também vencer o pecado e de fato vivermos uma vida de santidade. Quer ser santo? Quer vencer a luta contra a pornografia? Quer vencer a luta contra a fofoca? Quer vencer a luta contra a ganância, a ambição? Quer vencer a luta contra o materialismo? Olhe para Cristo. Quando vier a tentação, olhe para Cristo. Olhe para como Ele venceu, para o seu poder, para a sua grandeza. Olhe para o seu exemplo, mas também olhe para o seu poder. Ele não apenas é um exemplo, mas também é alguém que pode estar ao teu lado na hora da luta, na hora da tentação, na hora daquela pessoa que vem te tentar, na hora daquela provocação da esposa, do amigo, para que você traga uma palavra dura. Jesus é aquele que pode estar ao teu lado na hora ali do escuro, do quarto, quando vem a tentação para a pornografia. É aquele que vai estar ao teu lado quando vem a tentação contra a traição do marido, quando vem a tentação para furtar algo do trabalho, porque você está precisando. Clame a Jesus, olhe para Jesus, olhemos para Cristo e encontremos nele força para vivermos uma vida de santidade, consagrados a Deus. Olhai para Cristo no sofrimento, olhai para Cristo da santidade. Mas em terceiro lugar e último nesse sermão, olhemos para Cristo também nos julgamentos. Olhai para Cristo no julgamento. O texto de 1 Pedro capítulo 4, versículo 4 diz: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Irmãos, nós temos aqui um chamado do apóstolo a nós sabermos lidar com os momentos de calúnia e difamação das pessoas que nos cercam. Os nossos dias têm sido os dias que os crentes têm sido cada vez mais difamados e caluniados. Somos caluniados como pessoas que são obscurantistas, que são contrárias à ciência, que são contrárias aos novos descobrimentos, às novas descobertas, aos novos conhecimentos, de forma caluniosa, porque os crentes na história foram aqueles que muitas vezes criaram, descobriram. Muitos dos grandes cientistas europeus eram cristãos, americanos eram cristãos, eram fiéis a Deus, como Isaac Newton, por exemplo. Irmãos, a gente está sendo caluniado também como pessoas que são inflexíveis, intolerantes, não amorosas, porque nós não aceitamos certos tipos de condutas ou não aprovamos publicamente. Somos também colocados na parede e chamados de pessoas homofóbicas, de pessoas obscurantistas, antiprogressistas ou anti-iluministas. Todas as acusações que vêm nos cercando, difamações e calúnias que vêm nos cercando. Nós não somos os primeiros cristãos a sofrer com essas realidades. Os irmãos da região da Turquia, daquele mundo greco-romano do apóstolo Pedro, do século I, também já sofriam calúnias, já sofriam difamações por causa da sua vida de santidade, da sua vida consagrada a Deus, de uma vida longe das bebedices, longe das glutonarias, das concupiscências, das devassidões, das borracheiras, das bebedices, das farras. Essa vida constrange, irmãos, as pessoas ao nosso redor. Uma vida de santidade, uma vida consagrada a Deus, constrange a consciência pecadora e impenitente. Os nossos amigos e familiares que olham para as nossas vidas e veem uma vida de santidade, uma vida de consagração a Deus, uma vida de busca por perfeição diante de Cristo, não uma ideia orgulhosa, mas uma ideia de querer ser o máximo fiel a Deus. Essas pessoas nos olham e se incomodam profundamente, se inquietam profundamente, porque elas olham para nós e veem que as suas vidas estão muito longe do ideal que Deus quer para os homens. E por isso, o que elas fazem? Nos caluniam, nos difamam, criam histórias, criam fofocas, criam palavras duras que nos insultam, que nos maltratam, que querem nos amaldiçoar. E o texto diz que eles então nos difamam e estranham, ou seja, ficam surpresos que nós não concorramos com eles ao mesmo excesso de devassidão. A ideia aqui de concorrer com o mesmo excesso de devassidão
É a ideia literal de uma multidão correndo em busca frenética por prazer pecaminoso. Consigo aqui imaginar, para que você possa visualizar melhor essa ideia, a realidade de uma multidão numa rave, numa boate, correndo ali com drogas, com álcool, com prostituição, com sensualidade, ansiosos, frenéticos por prazer, por alegria, para tentar satisfazer o seu coração entristecido, depressivo, amargurado, cheio de culpa. É essa a ideia que o autor quer trazer aqui no texto. Essas pessoas estranham que nós não corramos com eles a mesma busca frenética por alegria dos prazeres pecaminosos. Eles ficam surpresos porque nós não precisamos de farras, não precisamos de bebedices, não precisamos de álcool, de droga para sermos felizes. E nós encontramos felicidade em Cristo, na nossa fé nele, no nosso caminhar com ele. E essas pessoas ficam então surpresas, que a gente não caia no mesmo excesso de devassidão, ou seja, a gente não caia no mesmo desequilíbrio, na mesma vida frenética contrária aos limites que Deus estabelece, na mesma vida de pecado, na mesma vida de perversidade contra Deus. Eles então estranham, eles então ficam surpresos com essa vida que nós temos e aí se vingam contra nós a partir das difamações, das calúnias, das histórias. Você tem sofrido com algum colega de trabalho, algum familiar que tem criado histórias contra você no trabalho ou em casa, porque você é crente, porque você quer ser santo, ele chama você de santarrão, porque você diz que vai para o céu, porque creu em Jesus, ele diz que você é um orgulhoso, porque acha que é melhor que todo mundo. Você tem sofrido algo parecido, calúnias, difamações por causa disso. Você que é jovem, na escola, tem sido perseguido porque talvez não apoie o casamento homossexual, ou porque talvez não apoie a relação entre namorados, relação sexual entre namorados, e você então é visto como uma pessoa obtusa, obscura, uma pessoa obscurantista, uma pessoa da idade das trevas, uma pessoa pré-iluminista, uma pessoa que não é uma pessoa pensante, uma pessoa amorosa, generosa e solidária, mas uma pessoa legalista, uma pessoa que é fundamentalista, como eles gostam de falar. Tem sofrido com isso? Você não é o primeiro cristão. Desde o primeiro século que os cristãos são perseguidos, são caluniados por causa da sua vida de santidade, porque não aprovam o pecado, porque não assinam embaixo para aquilo que é rebelde contra Deus, para aquilo que é antinatural contra o padrão que Deus estabelece. E por isso, então, eles estranham. Mas, irmãos, nós não devemos nos vingar das calúnias e difamações que eles fazem contra nós. Como diz Romanos 12, o apóstolo Paulo, devemos colocar diante de Deus nosso sentimento de vingança. Irai-vos e não pequeis, diz o Salmo 4. Colocai sobre o travesseiro o vosso coração e sossegai. A gente não deve pecar, se irar, pecar de uma forma, irar-se de uma forma pecaminosa. Que é o quê? É a gente querer se vingar das pessoas por causa daquilo de mal que elas nos fazem. Não. Coloquemos diante de Deus, sabe por quê? Diz o texto no verso 4, no verso 5, que eles irão prestar contas. E aqui a ideia de prestar contas é a ideia de um funcionário que tem que prestar contas no final do trabalho ao seu patrão, de um empregado que tem que prestar contas do seu trabalho ao final. Todos, homens e mulheres, brancos e negros, ricos e pobres, americanos, chineses, judeus, gentios, brasileiros, argentinos, todos estaremos diante do tribunal de Cristo naquele dia, quando o caixão se fechar, naquele dia, quando as máquinas da sala cirúrgica e da sala hospitalar pararem de bater, nosso coração bater, nossa alma sair do corpo, estaremos diante de Deus e o juiz de toda a terra vai pegar as nossas fichas e vai avaliá-las, vai ver todos os nossos atos e, como diz Apocalipse, vai julgar cada um segundo as suas obras. Ai daqueles, ai de nós, se não tivermos um grande e poderoso advogado ao nosso lado para defender a nossa causa, para defender-nos diante do grande juiz de toda a terra. E esse advogado é Jesus Cristo, 1 João 2, filhinhos, não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não apenas dos nossos, mas do mundo inteiro. Qualquer povo, brasileiro, chinês ou russo, que vier a Cristo arrependido, entregar sua vida a Ele, deixando os seus pecados, Deus o perdoará. Deus o perdoará diante da prestação de contas. Deus limpará a sua culpa, o seu débito.
e dará no lugar do débito um crédito eterno, baseado na obra de Cristo em seu lugar. Irmãos, essas pessoas serão julgadas por Deus, condenadas por Deus. Não se vingue, não se ire contra elas. Entregue elas nas mãos de Deus, porque chegará o tempo de cada uma delas serem julgadas pelo Senhor. Ele é competente para julgar vivos e mortos. Deus é aquele que julgará todos. Aqueles que estão vivos, aqueles que já morreram, prestarão contas a Deus dos seus atos. Pois para este fim, diz o verso 6, foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Aqui nós temos um versículo que é um pouco complexo, que muitas pessoas não entendem bem. Mas a ideia aqui do verso é que o evangelho foi pregado também àqueles que já morreram por causa do evangelho, ou seja, os mártires. Deus fez com que pessoas crescem no evangelho e suportassem o sofrimento, não apenas até um certo limite, mas até mesmo até a morte. E vários homens e mulheres já no primeiro século estavam perdendo a sua vida por causa de Cristo. Ainda não chegamos nesse patamar aqui no Brasil, mas será que demora muito para que os cristãos comecem a ser ameaçados de morte, para que pastores comecem a ser presos por defenderem a palavra e falarem a verdade? Será que demora muito? Irmãos, nunca a perseguição aos cristãos pararam na história. Nós temos, por exemplo, nesses dias, agora em julho, mais de 250 pessoas, crentes, cristãos, foram mortos na Nigéria por grupos radicais perseguindo os cristãos. Mais de 250 pessoas, só em julho foram 252 pessoas mortas na Nigéria. Irmãos, nós somos como ovelhas levadas ao matadouro, como foi o nosso mestre, diz Isaías 53. Somos pessoas que estão colocadas nesse mundo para suportar tentações e sofrimentos por Cristo, por amor a Cristo, assim como Cristo suportou por amor a nós. Continuemos firmes, suportemos os julgamentos, as condenações dos nossos vizinhos e da nossa sociedade. Suportemos o fato deles nos verem como pessoas alienígenas, como pessoas estúpidas. Suportemos isso porque nós não somos os primeiros. E suportarmos isso é algo que Deus planejou para nós e quer para nós. Lembrando que Ele vai nos dar uma recompensa muito maior no futuro, e é essa perspectiva que a gente tem que ter para suportar o sofrimento hoje. Esses irmãos foram mortos. Esses irmãos, os mártires, foram mortos por causa da fé em Jesus. Eles foram julgados, condenados na carne, no corpo, segundo os homens. Ou seja, a sociedade da sua época viu os crentes como pessoas más e condenaram, julgaram, sentenciaram à própria morte. Temos exemplos de irmãos e irmãs que foram colocados no Coliseu Romano e ali comidos por feras. Temos exemplos de irmãos e irmãs que foram colocados em cruzes e queimados com piche na época de Nero. Entre outros muitos exemplos e testemunhos na história de pessoas que foram mortas por causa da fé em Cristo, julgadas e condenadas pelos homens por causa da sua santidade, porque o mundo não suportava a presença deles. Mas por mais que fossem mortos e condenados pelos homens, encerra o versículo 6 dizendo: vivam no Espírito segundo Deus. Sofrer por Cristo em resistência ao pecado vale a pena. Esses irmãos que foram condenados e sentenciados à morte não perderam por causa disso, mas foram diretamente para a glória, onde o Cristo deles habitava. Estão lá esperando, como diz Apocalipse 6, o julgamento e a vingança do Senhor contra aqueles que os condenaram e os sentenciaram à morte. Irmãos, se você tem lutado contra os sofrimentos da vida, seja na área da doença, seja na área da questão financeira, seja na área dos relacionamentos, se você tem lutado contra os pecados, as tentações, aquilo que tenta contrariar a Bíblia, a palavra de Deus e a santidade que Deus espera de você, se você tem lutado na questão também das perseguições, das difamações e calúnias que têm se levantado contra a sua vida por causa do seu amor por Cristo, da sua defesa pelo Evangelho, existe um remédio para tudo isso, existe uma verdade contra tudo isso, para que nós possamos lidar da melhor forma. E essa verdade é olhar para Cristo.
olhar para Cristo no sofrimento, olhar para Cristo na santidade, para ser santo, olhar para Cristo nos julgamentos, no julgamento, nas perseguições. Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, ao ouvir essa verdade, olhar para Cristo e ser chamado, não existiu mais, se rendeu aos pés do Senhor e entregou completamente sua vida a Ele. Aquele homem tornou-se um dos maiores pregadores de todos os tempos, sendo um homem admirado até mesmo pelas grandes autoridades da Inglaterra. Spurgeon viveu uma vida de santidade e consagração completa a Deus. Sofreu enfermidades duras, sofreu perseguições, sofreu questões variadas de sofrimentos, apesar de ser fiel e santo e consagrado ao Senhor, mas permaneceu firme até o último dia da sua vida. E com certeza hoje está com esses outros mártires na glória, desfrutando da presença do Senhor, na expectativa da ressurreição final. Olhai para Cristo, meu irmão, consagre sua vida a Ele, de fato entregue-se a Ele, suporte todas as agruras e as dores dessa vida, lembrando que o teu Cristo já sofreu em teu lugar as maiores dores, já pagou por você. Você que é nosso amigo, também nos escuta. Entregue sua vida a Jesus, arrepende-se dos seus pecados, confie somente nele como o Senhor e Salvador da sua vida. E venha para a comunidade de Cristo, para a congregação dos justos, para sofrer por Ele, porque vale a pena sofrer por Cristo. Como diz Paulo, foi nos dado a graça não apenas de viver por Cristo, mas também de sofrer por Ele, de morrer por Ele. Essa é uma graça, essa também é uma dádiva de Deus. Por mais que a gente não entenda, como assim? Como é que sofrer é uma dádiva, morrer é uma dádiva? É se o é para Deus, é se o é por causa de Cristo. Quero encerrar esse sermão trazendo a você alguns versos que resumem essa palavra, que você possa colocá-los no seu coração e consagrar ainda mais sua vida a Jesus, olhando para Ele em todas as circunstâncias. Diz assim o verso: olhe para Cristo no sofrimento, olhe para Cristo para a santidade, olhe para Cristo de boa vontade, olhe para Cristo no julgamento, olhe para Cristo e não olhe para trás. Vence o pecado e também Satanás, liberte-se do corpo, onde se jaz um morto, vida verás. Deus abençoe grandemente a sua vida e a paz de Cristo esteja com você.